emenda à lei orgânica desse município e o projeto de lei de número 003 de 2021, a reestruturação do Conselho. Todos de pé para ouvir o texto bíblico com o vereador Josailson. De certo, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Salmo 140, versículo 13. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de emenda de lei orgânica do município. Prefeitura Municipal de Jataúba. Jataúba, 8 de março de 2021. Ofício número 093/2021. Excelentíssimo senhor Francisco de Assis Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores de Jataúba, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vimos por meio deste encaminhar essa emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2021, que estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de Jataúba, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019. Sem mais para o momento, atenciosamente, Tiago de Andrade, secretário municipal de administração. Prefeitura Municipal de Jataúba. Mensagem legislativa. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores e vereadoras, a emenda constitucional número 103/2019 trouxe significativas mudanças para o sistema de previdência social, inclusive para o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Embora estados, Distrito Federal e municípios tenham sido excluídos da reforma, algumas normas são de aplicabilidade imediata. Outras são autoaplicáveis, que carecem do devido referendo do ente municipal, e algumas outras normas com período de vacância também para municípios. Enquanto tramitava a emenda constitucional número 103/2019, foi proposta a PEC número 136/2019, conhecida como PEC paralela, com o intuito principal de que estados, Distrito Federal e municípios adotem em seus regimes de previdências próprias as mesmas regras aplicáveis ao regime de previdência própria da União. No entanto, tal PEC permanece em tramitação sem previsão definida para votação. Na tentativa de atualizar a legislação municipal em relação à União e ajustar as regras de concessão dos benefícios previdenciários, a fim de garantir a longo prazo o pagamento dos mesmos em relação ao caótico déficit atuarial existente, esse município referendará, nesta oportunidade, os dispositivos de que carecem a lei, reiterando os termos da União, dada autonomia legislativa. Por fim, cumpre destacar que, após algumas prorrogações, o prazo final para atualizar a legislação foi expirado em 31 de dezembro de 2020, para os estados, Distrito Federal e municípios adotarem as alíquotas dos servidores equivalentes a dos servidores da União, sob pena de suspensão do certificado de regularidade previdenciária. Desta forma, é fato que, se não for aprovada a presente lei, ensejará uma dessa irregularidade no CAUC, capaz de impedir o município de celebrar convênios, o que justifica a urgência da necessidade de apreciação e aprovação pela Câmara deste projeto de lei. Sendo assim, submeto à apreciação dos ilustres edis, encaminhando-os na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Jataúba, para apreciação e votação, contando com os vossos préstimos no sentido de aprovar este projeto de lei complementar pelas razões expostas. Cátia Jussara Rodrigues Aquilino, prefeita. Está em discussão. Não, foi lido ainda não, só foi.
Prefeitura de Jataúba, projeto de emenda à lei orgânica número 01/2021, de 8 de março de 2021. Emenda estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de Jataúba, de acordo com a emenda constitucional número 103/2019. A prefeita do município de Jataúba, no uso de suas atribuições legais, envia para apreciação do Poder Legislativo o seguinte projeto de emenda à lei orgânica. Artigo 1º. Os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social, RPPS, do município de Jataúba, serão apresentados com as idades mínimas previstas para os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social da União, no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, observada a redução de idade mínima para os ocupantes de cargo de professor, de que trata o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 2º. Assegurado o direito de opção pelas regras previstas no artigo 1º, o servidor que tiver ingressado em cargo efetivo no município antes da data da vigência desta emenda à lei orgânica, poderá aposentar-se nos termos dos seguintes dispositivos da emenda constitucional número 103 de 2019. 1. Caput e parágrafos 1º ao 8º do artigo 4º. 2. Caput e parágrafos do 1º ao 3º do artigo 20º. Ou 3. Caput e parágrafos 1º e 2º do artigo 21. Artigo 3º. Por meio de lei, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do regime próprio de previdência social, nos termos dos parágrafos 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal, observado o disposto no inciso 10º do parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal e no parágrafo 8º do artigo 9º da emenda constitucional número 103 de 2019. Artigo 4º. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de vigência da lei municipal que cumpriu o disposto no inciso 2 do artigo 36 da emenda constitucional número 103 de 2019. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrários previstas na lei orgânica municipal. Cátia Jussara Rodrigues Aquilino, prefeita. Em discussão, a emenda na lei orgânica do município. Em primeira votação, quem for contra, levante-se. Aprovado. Prefeitura Municipal de Jataúba. Projeto de lei número 03/2021. Emenda. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. A prefeita do município de Jataúba, Estado de Pernambuco, nos suas atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado de Pernambuco e pela Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Jataúba, CACS Fundeb, criado nos termos da Lei Municipal número 505 de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O CACS Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ação
independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, compreendendo-lhe: 1. Elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal nº 14.113 de 2020. 2. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. 3. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNATE, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. 4. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento no município. 5. Receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos encaminhados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. 6. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. 7. Atualizar o regime interno, observado o disposto nesta lei. Artigo 3º. O CACS-Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, 1. Apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. 2. Convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário municipal de educação ou o servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. 3. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício da educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. C. Convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. 4. Realizar visitas para verificar in loco em outras questões pertinentes. A. O desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do fundo. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para este fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo CAC-Fundeb. Artigo 5º. O CAC-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo
de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Artigo 6º. O CAC-Fundeb será constituído por 1. Membros titulares e na seguinte conformidade. A. 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. B. 1 representante dos professores da educação básica pública do município. C. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. D. 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas do município. E. 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. G. 1 representante do Conselho Municipal de Educação, CME. H. 1 representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal número 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. J. 2 representantes de organizações da sociedade civil. 1 representante das escolas localizadas do campo. L. Membros suplentes para cada membro titular, será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 1º. Para fins da representação referida da linha 1 do inciso 1 do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições. 1. Ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de junho de 2014. 2. Desenvolver atividades direcionadas ao município de Jataúba. 3. Estar em funcionamento há no mínimo 1 ano da data de publicação do edital. 4. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou a controle social dos gastos públicos. 5. Não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CAC-Fundeb ou como contratada pela administração a título oneroso. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha 1 do inciso 1 do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho, com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CAC-Fundeb. 1. O prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, bem como seus cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins até o 3º grau. 2. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. 3. Estudantes que não sejam emancipados. 4. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que a. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. B. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do CAC-Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade. 1. Pelo prefeito, quando se tratar de representante do Poder Executivo. 2. Pelos conselhos de escola, por meio de processo seletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis por alunos. 3. Pelas entidades sindicais
da respectiva categoria quando se tratar dos representantes de diretores de escola, professores e servidores administrativos. 4. Pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo seletivo, amplamente divulgado e observadas as condições previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis. Parágrafo único. As indicações dos conselhos ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 20 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes do CACS-Fundeb, em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10º. O presidente e o vice-presidente do CAC-Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado nos termos previstos no regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Artigo 11º. A atuação dos membros do CAC-Fundeb, 1. Não será remunerada. 2. Será considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. 4. Será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. 5. Veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. O afastamento involuntário e injustificado da condição do conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. 6. Veda, no caso dos conselheiros, representantes dos estudantes em atividades no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros do CAC-Fundeb, nomeados nos termos desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-Fundeb exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei. Artigo 13º. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CAC-Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14º. As reuniões do CACS-Fundeb serão realizadas: 1. Na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral ou por convocação de seu presidente. 2. Extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de, no mínimo, 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples dos membros do CACS-Fundeb ou, em segunda convocação, 30 minutos após, com os membros presentes. Em primeira discussão, o projeto de lei de número
00321 da restauração do Conselho. Em primeira votação, quem for contra, levante-se. Aprovado. Não tendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a presença de todos os vereadores que compareceram a esta reunião extraordinária e parabenizar vocês pelo cumprimento e a dignidade de cada um, que na hora da necessidade se fizer presente. Está encerrada a reunião, marcada outra para o dia 25 de março, quinta-feira, às 10 horas, para a gente fazer essa outra reunião extraordinária para concluir os projetos. Obrigado a todos.